Olá pessoal, estou aqui de volta e para você que ainda não me conhece, eu sou o Matias. E esse é o primeiro vídeo da série O Sentimento é o Segredo. Não farei apenas a leitura direta e corrida. Em alguns parágrafos eu vou dar uma pausa e fazer uma interpretação mais popular e comum do dia a dia, para melhor interpretação do ouvinte. Prefácio. Este livro é a arte de realizar o seu desejo. Ele lhe dará conta do mecanismo usado na produção do mundo visível. É um livro pequeno, mas não superficial. Há um tesouro nele, uma estrada claramente definida para a realização dos seus sonhos. Se fosse possível levar convencimento por meio de argumentos fundamentados e exemplos detalhados, este livro seria muitas vezes o seu tamanho. Raramente é possível, no entanto, fazer isso por meio de declarações escritas ou argumentos, dado que, para o julgamento suspenso, sempre parece plausível dizer que o autor foi ingênuo ou desonesto e, portanto, o seu testemunho foi contaminado. Dessa forma, propositalmente, omiti todas as alegações e testemunhos e simplesmente desafio o leitor que tem a mente aberta a aplicar a lei da consciência, conforme revelada neste livro. O seu próprio sucesso pessoal lhe provará ser muito mais convincente do que a soma de todos os livros que possa ser escrito sobre este tema. Capítulo 1. A lei e sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do modo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você pode construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e a única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes: o consciente e o subconsciente. A fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente, é preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. Ou seja, o consciente é a mente racional, intelectual que cada pessoa tem. Cada pessoa pensa de uma forma, age de uma forma, interpreta o mundo de uma forma. Cada um tem a sua mentalidade. Isso é a mente consciente. Porém, o subconsciente é um aspecto impessoal. Ele não pertence a uma pessoa exclusivamente. Embora exista um subconsciente individual, o que o autor refere aqui é o subconsciente universal. Esse que não pertence a ninguém em aspecto pessoal particular. O consciente, cada um tem o seu, porém o subconsciente é a consciência, é algo que transcende. Então, o consciente é um aspecto pessoal e seletivo, o subconsciente não é. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. O consciente, ele se ocupa de ver o mundo físico, de ver os resultados, ou seja, os efeitos. É quando nós olhamos para nossas vidas e nós vemos as coisas que nos acontecem, as situações, circunstâncias, eventos. Isso, quem se ocupa é a mente consciente para analisar e julgar isso. Ela simplesmente vê os efeitos. Já o subconsciente é o reino das causas. A manifestação do mundo físico, os eventos, circunstâncias, tudo que nos acontece, a causa é sutil, ela está no subconsciente.
de uma forma ou de outra, você criou toda essa realidade que hoje você vê com a sua mente consciente e fala, não fui eu que criei essa realidade. Nós iremos entender isso mais à frente. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como masculino e o subconsciente como feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. Aqui foi uma metáfora que ele fez no sentido feminino e masculino. Como o consciente ele tem um aspecto de julgar, de analisar, e é ele que introduz as crenças e os valores no subconsciente, então ele tem-se a ideia de ser masculino. O subconsciente, por ser passivo, não questionar e ser receptivo, aceitando as informações que vêm do consciente, então ele é tido como feminino, mas isso é só uma metáfora. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade e, de uma maneira só conhecida por ele, manifesta estas ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com a sua habilidade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não depende de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si. E sobre esta convicção passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa com uma ideia que segue o seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio do sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar para apenas imaginar e entreter sentimentos que contribuam para a sua felicidade. Ele está dizendo que, independente se um sentimento seja bom ou ruim, uma vez que é impressionado no subconsciente, o subconsciente irá arrumar uma forma, um meio de manifestar isso no mundo. Para que coisas desagradáveis não fiquem acontecendo em sua vida, você tem que ter a autodisciplina e a autoobservação de vigiar os seus pensamentos, de vigiar os seus sentimentos, porque existe uma conexão inquebrável entre esses estados e a realidade do seu mundo. O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em qual situação. Não foque na sua imperfeição, nem na imperfeição dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para os outros. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Quando ele diz para você, aquilo que você não deseja para si, não deseje para os outros, quando você está desejando mal para alguém, ou para que alguém se dê mal, ou que alguém fez alguma coisa e você quer vingar dessa pessoa de alguma forma.
e você entretém, se envolve nesse sentimento, achando que o outro que vai se dar mal, você está se auto-enganando, porque você está criando esse sentimento dentro de você e você precisa ficar angustiado, precisa sentir raiva dentro de você para que, na esperança, o outro se dê mal. Mas você não percebe que quem está criando toda a energia é você dentro do seu próprio corpo. Consequentemente, você vai atrair eventos e situações condizentes a essas energias, a essas vibrações. Então ele está dizendo aqui, ó, aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você e nem para ninguém. Desde a antiguidade isso já é falado, né? Aquilo que você não quer para você, não deseje para os outros. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina o que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação, e ele é a base sobre a qual repousa toda manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão inquebrável entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema, sem expressá-la ou estabelecê-la, dará início a enfermidades. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense emocionalmente falando apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos e você mudará o seu destino. Toda criação ocorre no domínio do subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexo em relação ao seu subconsciente. Isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nem o destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo. O subconsciente não é seletivo. Ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Agora, antes de terminar esse vídeo, vou colocar aqui algumas recomendações. Primeiro, avalie, analise a sua própria vida. Todos os eventos que aconteceram ao longo da sua vida, que for possível de você lembrar, veja a conexão que existiu entre o seu interior e o mundo físico visível. Por exemplo, algum emprego que você perdeu no passado, que você foi mandado embora, por exemplo. Algum relacionamento que acabou, alguma perda de alguma forma que você teve. E também as conquistas. Como você sentia em relação àquilo. Por exemplo, uma pessoa diz: eu preciso muito desse emprego. Eu sou muito agradecido por esse emprego porque eu posso pagar minhas contas e adquirir as minhas coisas e ajudar a minha família. Mas em seu íntimo, de uma forma secreta, e só ele mesmo é capaz de sentir,
Ele sente: eu não aguento mais esse emprego. Ir todos os dias para esse emprego é um porre. Aquelas pessoas são insuportáveis. As tarefas que eu faço é insuportável. Eu queria poder largar esse emprego hoje mesmo. Se eu ganhasse na Mega Sena ou na loteria, eu largaria esse emprego. Percebe que existe aí uma distorção, enquanto com a mente racional ele justifica que o emprego é bom, é necessário para ele poder manter o custo de vida, mas em seu íntimo existe uma crença contraditória. Em relação a relacionamentos, quantas crenças existem de forma íntima? Em relação à saúde, a pessoa diz: eu não quero ser doente, eu não desejo, eu não gosto. Ninguém quer ser doente, mas em seu íntimo tem crenças lá que a doença possibilita ele viver essas experiências. Dessa forma, investigue no seu interior as conexões inquebráveis que aconteceram no seu passado e o seu presente. E olhe a forma como você está se sentindo hoje, porque isso vai refletir no seu futuro. Segunda recomendação: veja e reveja esse vídeo várias e várias vezes, por tempos diferentes. A repetição é a mãe do aprendizado. Nós achamos que ao ver, ao ouvir ou ler um assunto, um conteúdo, que nós entendemos o que nós aprendemos. Mas não é verdade quando nós fazemos isso mais vezes e mais vezes. Alguma coisa passou despercebido. A mente se distraiu e não captou. E aquela parte que ela perdeu pode ser de fundamental importância para mudanças e para toda uma experiência futura. Recomendações, então: veja e reveja quantas vezes forem necessárias. Quero agradecer aqui ao Eduardo Pereira, que é o responsável pelas traduções desse livro do inglês para o português. Agradecer a sua companhia aqui, e você pode deixar os seus comentários aqui embaixo, fazendo alguma pergunta, alguma afirmação, ou um agradecimento, ou contando alguma coisa que você conseguiu ter um insight, um despertar nesse momento. E claro, todos nós devemos agradecer grandemente ao Neville. Esses conhecimentos foram disseminados pelo mundo e estão sendo graças ao Neville ter colocado no papel, ter escrito. Mesmo ele não estando presente aqui no mundo físico, mas a consciência, as ideias dele, o assunto continua vivo e continuará vivo para sempre. Gratidão ao Neville, gratidão a todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.